Fala galera, Padrão Ouro, tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, família Promedicina. Olha só, voltamos com mais um vídeo sobre medicina da vida real, mais conteúdo aqui super interessante para vocês que querem ficar por dentro, o que aguardam, né, os próximos anos, né, estudando e lidando com isso na prática médica. Hoje vamos falar aqui sobre um tema da área cirúrgica, especificamente da cirurgia geral, mas que todos os profissionais que são formados em medicina têm que saber lidar com isso, pelo menos reconhecer esse caso e, obviamente, o cirurgião ele vai ter ali que resolver, né? Porque ele vai ter a técnica cirúrgica. Então, antes de mais nada, se você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, se inscreve, dá um like e compartilha com os amigos e amigas, beleza? Bom, hoje o nosso tema é apendicite. Tô até dando um gole aqui no café porque eu já tive, né? E já tirei também. Então, eu tive apendicite e fiz apendicectomia. Então, beleza, eu também vou ser até exemplo aqui para vocês sobre esse caso. Gente, a apendicite, o que ela é, né? Ela faz parte, inicialmente, vale a pena a gente dar essa introdução. Ela faz parte do que a gente chama de abdômen agudo, né? Isso aí vocês vão estudar muito, ouvir muito falar na faculdade de medicina e na prática médica, abdômen agudo. Ah, aquele paciente está com uma síndrome de quê? De abdômen agudo. Caramba, o que é um abdômen agudo? Abdômen agudo é um quadro, né, uma síndrome em que o paciente ele vai ter uma série de sintomas, né, que começam subitamente. Às vezes pode ser que não seja tão súbito, né? Mas o foco do problema é abdominal, né? Então, é uma síndrome em que o paciente tem uma série de sintomas que tem relação quase que sempre sintomas digestivos, embora as causas possam ser distintas, mas o foco do problema ele é no território e em órgãos abdominais. Bom, esses quadros de abdômen agudo, por que a gente tem que ter atenção, né? Porque muitas vezes, na verdade, em grande parte das vezes, eles podem requerer uma indicação de abordagem cirúrgica. O tratamento ele vai ser cirúrgico. E também alguns tipos, né, de abdômen agudo, eles podem ser letais. Então a gente tem que saber o que é, saber reconhecer, saber classificar a gravidade daquele abdômen agudo, saber aonde internar aquele paciente, se você vai internar ele numa enfermaria, vai internar num CTI, saber quando que a gente tem que solicitar uma abordagem cirúrgica de urgência, né? Ou quando você pode, por exemplo, ter uma abordagem mais clínica e o paciente pode ser tratado, por exemplo, ambulatorialmente. O paciente pode ir para casa e depois voltar numa outra consulta para avaliar como é que foi aquele processo. Muito bem, então o básico do abdômen agudo, o que é? Saber o que é, reconhecer onde vai internar, como que vai tratar, porque alguns casos podem ser extremamente letais, não pode marcar bobeira. Dentro desse contexto, dessa síndrome de abdômen agudo, a gente tem alguns tipos que eu vou destacar para vocês aqui, né? A gente tem o abdômen agudo inflamatório, por exemplo, no qual a apendicite faz parte, abdômen agudo inflamatório. Abdômen agudo obstrutivo. Isso acontece quando, por algum motivo, vou falar aqui alguns exemplos, o trânsito das fezes, né, o trânsito intestinal, ele está bloqueado. Por isso o nome, abdômen agudo obstrutivo. Então existe alguma alteração mecânica, quase sempre mecânica, pode ser metabólica em algumas situações, alguma obstrução, alguma coisa está acontecendo que obstrui a passagem das fezes, né, dentro do intestino grosso. O que pode ser isso? Você pode ter ali, por exemplo, um tumor. Tem um tumor nem precisa ser do próprio intestino, mas tem um tumor intestinal, né, uma neoplasia de cólon, que essa neoplasia, o efeito de massa, fez com que o interior, né, o espaço interno, o lúmen do intestino grosso foi ocluído. Então todo o conteúdo fecal antes daquela região, ele está ali obstruído, ele está retido, né? E isso vai fazendo o quê? Isso gera uma distensão das alças intestinais,
Isso gera dor, uma série de consequências, mas o grande perigo é que isso pode romper. E se isso romper, você vai ter ali uma peritonite fecal, uma inflamação grave da cavidade abdominal por extravasamento de fezes dentro dela, né? Isso é um quadro muito grave. Outro exemplo, abdômen agudo, já falei que quase inflamatório obstrutivo, abdômen agudo vascular, né? No caso do vascular, você pode ter ali, por exemplo, um infarto intestinal. Um infarto intestinal, por que motivo? Você pode ter ali uma própria arritmia gerando êmbolos, e esses êmbolos eles vão acabar ocluindo, né, algumas artérias ali do intestino, e aí você tem uma necrose de um segmento, né, intestinal que era nutrido por artérias que foram ocluídas. Muito bem. E aí, galera, qual é o grande lance aqui? Todo profissional de medicina ele tem que saber reconhecer abdômen agudo. Seja inflamatório, seja obstrutivo, qualquer que seja ele. Por quê? Porque em muitos casos isso pode ser letal e em grande parte das vezes a resolução ela é cirúrgica. Então, a apendicite ela é um quadro inflamatório que acontece, né, em várias pessoas, geralmente são pacientes mais jovens, tá? Numa idade média ali de adolescente até uns 30 anos, mas ela é a primeira hipótese que tem que ser descartada quando o paciente vem com alguma queixa abdominal, e vários casos podem ser letais da própria apendicite e muitas vezes esse paciente tem que ser encaminhado para a mesa de cirurgia. Bom, então essa é a mensagem muito importante para isso. Todo médico tem que saber reconhecer um abdômen agudo. No caso da apendicite, gente, o apêndice ele é uma porção, né, do nosso intestino grosso que está localizada aqui, mais nessa região aqui do lado direito, né, a chamada fossa ilíaca direita, que está presente justamente, é como se fosse um pedacinho, né, de fundo cego do intestino grosso que está ali na região do ceco, que é justamente logo após a transição, né, do intestino delgado, do íleo, para o início do intestino grosso, que é o cólon ascendente. Essa região, por que ela inflama muito, né? Porque ela pode facilmente ser obstruída por um fecalito. O que é um fecalito? Um fecalito é como se fosse um carocinho de fezes, uma massinha, né, de fezes que ficou um pouco mais enrijecida. Quando a gente tem uma obstrução, né, qualquer que seja a causa do apêndice, as bactérias que estão lá dentro, elas continuam a fazer a fermentação dos gases, por exemplo. E a fermentação dos gases, né, imagina, ela continua acontecendo, então você começa a aumentar o volume de gás dentro dessa região e não tem por onde esse gás sair, ela começa a distender, e isso aí já vai irritando a parede, né, do apêndice, e aí você começa a ter um processo inflamatório. O grande problema é que essa apendicite, ela pode acabar se tornando o quê? Uma apendicite perfurada, né? E aí quando tem apendicite perfurada, você pode ter também uma infecção da cavidade abdominal por conteúdo fecal, vai ter uma peritonite, e aquela região que antes era uma apendicite, depois a apendicite perfurada, você vai ter um processo necrótico de morte celular acontecendo ali muito intenso, e pode ser uma apendicite gangrenosa, né? E aí a coisa fica muito mais grave. Então, quanto mais você demorar para reconhecer um paciente com uma apendicite, maior vai ser a letalidade desse paciente. Bom, e quais são os sintomas que esses pacientes apresentam? Bom, são sintomas do tubo digestivo, né? Vou dar um exemplo do meu caso, para introduzir o assunto aqui, né? Primeiramente, uma distensão abdominal. O abdômen ele começa a ficar mais distendido, a gente começa a ter desconforto abdominal, isso no quadro inicial, então distensão abdominal, dor abdominal, essa dor vai ficando mais intensa, né? Isso também gera náusea, enjoo, a pessoa fica muito enjoada. Eventualmente, né? Eventualmente não, é até frequente, pode ter o processo de vômito associado, né? Então, distensão abdominal, dor abdominal, enjoo, vômito. E aí, gente, diarreia nem sempre, tá? Por quê? Porque quando a gente tem uma inflamação intestinal,
a inflamação ela acaba meio que deixando a peristalse mais lenta, né? Ela pode até mesmo inibir a peristalse. Então, não é tão frequente você ver um paciente com apendicite com diarreia. Na verdade, ele vai travar a peristalse. Então, distensão abdominal, até porque a peristalse está travada, dor abdominal, desconforto, náusea, vômito. E aí tem outras coisas que podem ser geradas por consequência disso. Vômito em excesso, a pessoa pode desidratar. E desidratando, você pode ter distúrbios de sais minerais, né? Distúrbios eletrolíticos do sangue da pessoa, desidratação, que aí pode levar até, por exemplo, a um rebaixamento de consciência, você pode ter uma lesão renal aguda por desidratação, tá? E a coisa vai ficando cada vez mais severa. Fora isso, quando chegar num caso de abdômen agudo perfurativo, né, seu apêndice perfurar, aí você pode ter uma sepse abdominal, uma peritonite bacteriana. A coisa fica muito mais severa. Numa sepse abdominal, o paciente vai ter a inflamação impactando todo o corpo dela. Se for uma coisa muito grave, ele pode entrar em um choque séptico, em que você precisa, além de hidratar esse paciente, internar o paciente num UTI, numa CTI, você tem que fazer terapia antibiótica, você vai ter que usar medicamentos para levar a pressão, fora, obviamente, resolver o processo, né, através do método cirúrgico. Uma coisa importante, né, como reconhecer clinicamente se existe uma apendicite e como reconhecer a gravidade do caso, né, do quadro. Bom, na apendicite a gente tem um tipo de sinal clínico que vocês vão ver muito na faculdade, que é bem típico da apendicite, que é o sinal de Bloomberg. Sinal de Bloomberg, eu lembro até hoje disso, porque dá pra caramba. Como é que é o sinal de Bloomberg? Você vai avaliar um paciente com abdômen agudo, né, tem várias coisas que você vai estudar. Né? Você vai olhar primeiro o abdômen, olhou o abdômen, está muito distendido, beleza. Então você pode ter inflamatório, pode ter obstrutivo. Se não estiver distendido, ele pode ficar mais para um abdômen agudo do tipo vascular. Então depende, né? O que mais? Você pode ver também o que? Você vai começar a palpar o abdômen. Palpei o abdômen. Se esse abdômen, ao mínimo toque, o paciente já tem uma defesa abdominal importante, você nem tocou, chegou assim, cara, já a dor insuportável. Então você palpou de maneira superficial, nem precisou ser palpação profunda. O paciente já tem uma defesa abdominal importante, ele já retrai, já tem face de dor, grita. Isso é um sinal de quê? Sinal de irritação peritoneal, isso é um sinal de peritonite. Então pode ser que já tenha acontecido uma perfuração, por exemplo, de massa intestinal, já perfurou aquele apêndice, e aí você tem que, de urgência, botar esse paciente para ser operado. Então, palpação superficial, sinais de irritação peritoneal, defesa abdominal, isso é praticamente sinal de cirurgia e de casos de mais graves, tá? No caso da apendicite, o sinal que é mais não chega a ser uma coisa exclusiva da apendicite, né, que a gente chama de patognomônico, mas é muito sugestivo, é o sinal de Bloomberg. O sinal de Bloomberg, ele é uma defesa abdominal, um sinal de dor abdominal, que ele é mais intenso não quando você pressiona, né, aqui na fossa ilíaca direita, que é o lugar que o apêndice originalmente está, mas é quando você solta. Então pressionou, ai, doeu, mas quando soltou, desgrila aí, urra, o paciente berra de dor. Eu lembro até hoje porque, caramba, dá pra caramba mesmo. Qual é o princípio disso? Você aperta, né, e aí, claro, o apêndice está lá. Apertou o apêndice, vai ter dor. Mas quando você solta o tecido, o apêndice ele balança mais. E aí quando balança mais, a dor é muito mais intensa. Então, o sinal de Bloomberg, descompressão dolorosa, é isso. Descompressão dolorosa, apertei, doeu, beleza. Mas quando soltei, amigo, aí a dor foi muito intensa. Descompressão dolorosa, sinal de Bloomberg. Isso aí é bem sugestivo de uma apendicite aguda, né? Outro sinal também que tem, né? O sinal de Rovsing, é um outro exemplo que também é clássico da apendicite.
A gente vai pressionar, por exemplo, o abdômen do paciente do lado esquerdo. Mas aí ele sente a dor aqui. Ué, caramba, Bruno, eu pressionei no lado esquerdo, mas ele sentiu a dor aqui, por quê? Pois é, porque quando eu apertei aqui, o que aconteceu? A gente gerou um fluxo, né, de gás que distendeu mais ainda a região do apêndice na região original dele e gerou a dor. Então, sinal de Rovsing. Pressionei aqui, caraca, senti uma dor maior aqui. Isso também pode ser sugestivo de uma apendicite. Beleza, mas a ideia qual é? Irritação peritoneal, cirurgia. Diagnóstico. O diagnóstico, gente, ele pode ser puramente clínico. Cara, tem um paciente aqui, abdômen agudo. Caraca, tá na faixa etária, é mais sugestiva. Tem sinal de Rovsing, tem sinal de Bloomberg. Caraca, isso aí é apendicite. Se for um caso que você vê que tem muita severidade, o paciente ele pode entrar em cirurgia, né, sem nem precisar fazer exame de imagem. Até porque tem lugar que não tem exame de imagem disponível, ultrassom, tomografia, e tem gente que tem apendicite lá. Nesse caso, vai entrar em jogo o seguinte, chamada laparotomia exploratória, ou, dependendo do caso, né, não é tão recomendado, porque quando é um caso muito mais grave, a cirurgia tem que ser laparoscópica e não por vídeo. Mas você não tem exame de imagem que confirmou a apendicite, mas tem tantos sinais dando indício sobre isso, que é praticamente certo, então você vai abrir que você vai achar ali aquela apendicite aguda, às vezes até perfurada. Agora, num cenário que você tenha recurso de exame de imagem, você pode fazer ultrassom, tá? O ultrassom é um exame que detecta bem a apendicite aguda, a não ser que o apêndice seja um apêndice fora do lugar normal, ele pode ser um apêndice que está em regiões diferentes, ou ele está mais lá para trás, aí o ultrassom não consegue pegar. E aí a tomografia, né, abdominal, ela vai acabar também reconhecendo o quadro e fazendo um diagnóstico, imagem e história e clínica. Em termos de exame laboratorial, o que você vai encontrar vai ser inflamação, né, leucócito elevado, e às vezes pode ter o chamado desvio para a esquerda, que a gente acontece e encontra num quadro de infecção bacteriana. Por quê? O intestino tem bactéria. A apendicite, por mais que não tenha perfuração, você tem ali bactéria começando a entrar na circulação, e aí no exame de sangue você vê leucocitose com desvio à esquerda, beleza? Tratamento. Gente, apendicite, o tratamento qual é? É a apendicectomia. Tem jeito, é cirurgia. Por mais que não seja um caso severo, apendicite simples, não complicada como foi a minha, não tem por que tratar clinicamente aquilo, já que ele tem grande chance de ter de novo aquela apendicite, que pode ser uma apendicite perfurada na segunda vez. Então, tratamento cirúrgico. A cirurgia pode ser por via laparoscópica, ou seja, convencional, sem ser por vídeo, né? Então vai ser feita uma apendicectomia por via laparoscópica, por via laparotômica, perdão, mas pode ser uma cirurgia por vídeo, por via laparoscopia, como foi a minha. Então, apendicectomia por videolaparoscopia. E aí quase não tem cicatriz, quase não tem complicações, a recuperação é tranquila, e quem for fazer aí, por exemplo, cirurgia geral, vai ficar craque, porque vai operar bastante caso de apendicite, beleza? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, um casinho interessante, muito frequente da área da cirurgia, especificamente cirurgia geral, mas que todo médico tem que saber reconhecer, encaminhar, aonde internar e manejar, beleza? Fica ligado nos nossos vídeos, se inscreve no canal, compartilha, dá o like aí, vejo vocês nos próximos. Até lá, tchau!